Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, a live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, onde você compreende um assunto, uma notícia, a partir da ótica da doutrina espírita. Você tem indicação de livros, você lembra fatos importantes da doutrina espírita e também houve uma música produzida por nós, com apoio da inteligência artificial. E vamos começar o nosso Papo Espírita fazendo uma oração. Agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o grande arquiteto do universo, a Jesus, o Divino Mestre, governador espiritual da Terra, a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que sempre nos acompanha, nos apoia, nos auxilia em todas as atividades do Espiritismo, e a você, por estar comigo neste momento. Então, nós fazemos a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é o Pai Nosso, que está no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E a notícia, que é o título do nosso Papo Espírita de hoje, é a seguinte: Brasil tem 433 mil milionários e lidera em desigualdades. Vou repetir a manchete. O Brasil tem 433 mil milionários e lidera em desigualdades. O Brasil tinha 433 mil pessoas com patrimônio superior a US$ 1 milhão em 2024. E liderou o ranking de milionários em dólar da América Latina. Além disso, o país está no topo da lista das desigualdades entre as principais economias. Os dados são de um relatório do UBS, Banco da União Suíça, sigla em português. A empresa considerou 56 países para fazer o levantamento. Ao considerar o número total de milionários, os Estados Unidos comandam o ranking. São 23,8 milhões de pessoas com esse patrimônio em 2024, representando 40% do total do mundo. Ao considerar os países analisados, o Brasil está na 19ª posição. O índice de desigualdade considera o índice Gini. O coeficiente varia de 0 a 1. Quanto mais perto do número máximo, maiores são as disparidades das riquezas. E o Brasil tem uma pontuação de 0,82. Estamos empatados com a Rússia. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, citou os dados do relatório no dia 19 de junho, ao defender a reforma da renda no Brasil. No momento em que o debate nacional é sobre cobrar impostos dos muito ricos que pagam pouco e de aplicações de empresas que têm privilégios, é chocante o relatório do Banco UBS sobre distribuição de renda em 56 países, escreveu em seu perfil na rede social X. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer isentar do imposto de renda quem recebe até R$ 5 mil por mês. Para isso, cobrará um imposto adicional de algumas riquezas para quem recebe a partir de R$ 600 mil ao ano. Esse é um dos projetos prioritários para a equipe econômica
em 2025. Ainda precisam de aprovação do Congresso Nacional para começar a valer. Então, a respeito da riqueza, Allan Kardec nos coloca no Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra editada por ele, onde nós temos a filosofia espírita. No capítulo onde ele analisa as provas da riqueza e da miséria, ele pergunta aos espíritos: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E a resposta dos espíritos é: para provar a cada um de maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-lo. Isso foi a pergunta 814. Na 815, ele pergunta: qual das duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? E a resposta dos espíritos é: tanto uma como a outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência, e a riqueza leva a todos os excessos. Na 816, Kardec continua a perguntar: se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? E a resposta dos espíritos é: justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. E Allan Kardec faz o seu comentário a essa questão. Diz ele: a posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a da miséria. Por quê? Quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios que dispõe de fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. Continua Allan Kardec: a riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esta passagem é um exemplo de que muitas vezes as traduções não são bem feitas, porque esta passagem é utilizado pelos hebreus a palavra kefa, que era uma corda feita de pelo de camelo. Então, a tradução correta seria mais fácil passar pelo fundo de uma agulha uma corda feita de pelo de camelo, que era uma corda grossa, do que um rico entrar no reino dos céus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos esclarece a respeito da desigualdade das riquezas, porque é o tema da nossa notícia, né? O Brasil é o país com maior desigualdade. Então, vamos ver o que Allan Kardec nos apresenta a respeito da desigualdade das riquezas no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele escreveu o seguinte: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? E não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Olhem só a resposta de Allan Kardec. Os homens não são ricos, e existe a desigualdade,
porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. E Kardec coloca que, através da reencarnação, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência. Então, a gente compreende que, com a reencarnação, uns estão mais adiantados, outros menos adiantados, em inteligência e também em moral. E segue Allan Kardec. Aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, e que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo seria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Supondo possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitindo, desse ela a cada um necessário, já não haveria o agulhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentrasse em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Então, a riqueza, ela tem que ser utilizada para quê? Para gerar trabalho, para que todos consigam evoluir. Mas Kardec explica um pouco mais ainda. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. E a resposta, aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando a cada um de nós o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal. E que a prática do primeiro resultasse dos seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que ele não seria mais que um instrumento passivo e irresponsável como os animais. Os animais não se preocupam, não têm riqueza, eles só têm as necessidades básicas para satisfazer. Comer, dormir e reproduzir. Já o homem, que quando sai do reino animal e chega no reino nominal, ele adquire a capacidade de tomar decisões e também vem junto a responsabilidade pelos seus atos. Então, aqui nós concluímos que a riqueza é o quê? É um meio de nos experimentar moralmente. Porque Deus coloca a riqueza na nossa mão e diz, olha, utiliza para o bem. Só que o que acontece? Infelizmente, ainda somos imperfeitos e nós, muitas vezes, acabamos utilizando a riqueza para o mal. Outro fato extremamente importante é que a gente ainda não conseguiu ter um discernimento razoável entre o que é necessário e o que é supérfluo. Então, até poderíamos juntar um pouco de riqueza, mas, na maioria das vezes, nós somos imprevidentes e acabamos ficando na miséria. Por isso que tem pessoas que fazem mau uso das suas riquezas. Por quê? Por causa da cobiça, então. Será que Deus é justo dando a tais criaturas a riqueza? Claro que se o homem tivesse só uma existência, não haveria justiça, não é? Mas, como nós temos inúmeras milhares de reencarnações, nós somos experimentados pelo uso da riqueza numa reencarnação. Se a utilizamos incorretamente, vamos à pobreza. E o espírito Fenelon, também no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz uma mensagem extremamente importante a respeito da riqueza. Dizer, sendo o homem o depositário, administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhe haja dado, em virtude do seu livre-arbítrio.
O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na satisfação pessoal. O bom uso, ao contrário, é toda vez que dela resulta qualquer bem para outrem. Então, perceberam que a riqueza não é nossa. Não. Deus coloca a riqueza para nós administrarmos. O bom uso, podemos dizer assim, é aplaudido por Deus. O mau uso, ele é condenado e ele é castigado por Deus, então. E o merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo a quem não tem. Aqui o Espírito Fernando está falando da beneficência, que é o quê? Que é alguém doar dinheiro, bens, uma cesta básica aos seus semelhantes. Só que a beneficência bem utilizada nos leva a analisar o quê? A parábola do óbolo da viúva. Vamos relembrá-la? Estando Jesus no templo, chega um homem rico e coloca centenas de moedas no jarro que era chamado de gasofilácio, era um jarro que tinha um pescoço comprido. Então, quem doava bastante, as moedas desciam fazendo bastante barulho. E aí as pessoas que estavam em volta diziam: olha só como é caridoso. E chega uma humilde viúva que coloca só uma moeda e que não faz barulho nenhum ao descer no jarro. E Jesus, que sempre aproveitava as oportunidades para dar uma lição para os seus apóstolos, perguntou: qual desses deu mais? Todo mundo, os apóstolos, Jesus foi homem rico, né? Ele doou inúmeras moedas. E Jesus disse: não, vocês estão errados. Quem fez a maior doação foi a viúva, e explicou por que ela tirou o dinheiro que ela iria comprar pão no dia seguinte. Ela iria passar fome, podemos dizer. Já o rico deu do que sobrava. E nós, normalmente, nós somos semelhantes à viúva ou somos semelhantes ao rico? Uma pergunta que eu faço. E com certeza, eu vou responder por mim e com certeza vocês também são semelhantes. Normalmente, a gente dá no que nos sobra, não é? Por exemplo, agora chegou o inverno. Existem campanhas pedindo agasalho. O que a gente doa? Aquela meia velha, rasgada no dedão, um casaco que não serve mais e que ninguém quer porque está sujo, rasgado. Essa é a nossa maneira de fazer a caridade. E não deveria. Se realmente já tivéssemos dentro do nosso coração os ensinamentos de Jesus, com certeza nós iríamos separar para doar uma roupa boa, porque o nosso irmão também precisa de auxílio. E Fenelon completa dizendo que aqueles que doam, os nomes serão benditos na terra, que doam bastante, mas quando a deixar, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor, para aqueles que realmente doaram daquilo que lhe fazia falta. E o outro, ele vai dizer: olha, mau servo, não aplicaste bem o meu dinheiro e vai ser castigado. Interessante essa colocação, né? Para que a gente analise como é que nós estamos em termos do uso do dinheiro. Na Revista Espírita, de março de 1859, Allan Kardec analisa uma resposta do filósofo romano Plínio o Moço, que na sessão de 28 de janeiro de 1859
respondeu algumas perguntas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi o primeiro centro espírita da era moderna, fundado por Allan Kardec, para que ele continuasse a questionar os espíritos, aquilo que ele fazia em vários grupos espíritas. Então, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para quê? Para poder questionar os espíritos através dos médiuns. E Plínio se apresenta, Plínio Moço, já havia morrido, segundo Allan Kardec, foi na pergunta Kardec coloca: embora estejais morto há 1743 anos, tendes recordação de vossa existência em Roma ao tempo de Trajano? E Plínio Moço responde: por que não? Então, nós espíritos não nos poderíamos recordar? Tendes lembranças de muitos atos da vossa infância, que é para o espírito uma existência passada, senão a infância das existências pelas quais devemos passar antes de chegarmos ao fim das provas. Segundo Plínio, toda existência terrena, ou envolvida pelo véu material, é um passo para o éter. E, ao mesmo tempo, uma infância espiritual e material. Espiritual porque o espírito ainda se acha no começo das provas. Material porque apenas acaba de entrar na fase grosseira que deve passar a fim de depurar-se e instruir-se. E aí depois ele responde: poderias dizer-nos o que tendes feito desde aquela época? Ou seja, nesses 1740 anos? A resposta do Plínio Moço é: seria longo dizer o que fiz. Procurei fazer o bem. Sem dúvida não quereis passar horas e horas até que eu conte tudo. Contentar-vos, pois, com uma resposta. Repito, procurei fazer o bem, instruir-me e levar as criaturas terrenas e errantes a se aproximarem do Criador de todas as coisas, daquele que nos dá o pão da vida espiritual e material. E Kardec continua perguntando: temos satisfação, desculpem, de fazer justiça às vossas boas qualidades e, sobretudo, ao vosso desinteresse. Dizem que nada exigis dos clientes a quem defendis. Tal desinteresse seria tão raro em Roma quanto é entre nós? Aí Plínio se defende dizendo: não lisonjeeis as minhas qualidades passadas. Não me preocupam mais. O desinteresse é praticamente inexistente em vosso século. Em cada 200 homens encontrareis apenas um ou dois realmente desinteressados. Sabeis muito bem que esse é um século de egoísmo e do dinheiro. Atualmente, os homens são feitos de lama e se revestem de metal. Outrora, havia sentimento e o estofo dos antigos. Hoje existe apenas a condição social. Mesmo sem, aí vem o comentário de Plínio ainda, mesmo sem absolver o nosso século, parece que ele vale mais do que aquele em que vivestes, e no qual a corrupção estava no auge e a delação não conhecia nada de sagrado. Foi a colocação de Allan Kardec ao que Plínio coloca. Faço uma generalização mais exata. Sei que a época em que eu vivia não havia muito desinteresse. Entretanto, havia aquilo que não possuís ou que possuís em dose muito fraca: o amor ao belo, do nobre, do grande. Falo para todo mundo. O homem hoje, sobretudo os povos do Ocidente, e ele fala particularmente os franceses, tem o coração pronto para fazer grandes coisas, mas isso não passa de um lampejo passageiro. Olhem só. E parece que hoje em dia não é muito diferente, né? E Allan Kardec depois comenta a colocação de Plínio o Moço, dizendo: compreendemos muito bem que o nosso século muito deixa a desejar. Sua chaga é o egoísmo, e o egoísmo engendra a cupidez e a sede de riquezas.
Sob este ponto de vista, estamos longe do desinteresse que o povo romano deu tantos exemplos sublimes durante certa época, mas que não foi a declínio. Entretanto, seria injusto desconhecer a sua superioridade em mais um ponto. Mesmo sobre os mais belos tempos de Roma, que também tiveram seus exemplos de barbárie. Então, havia ferocidade até na grandeza e no desinteresse. Então, a gente compreende esta colocação de Allan Kardec, porque os tempos de hoje, passado aí 168 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, o mundo continua igual. Infelizmente, o egoísmo ainda leva à cupidez, à fome do dinheiro, e aqueles mais ricos, a grande maioria, existem exceções, não se preocupam com os mais pobres e nem com a desigualdade. Que no Brasil nós estamos vendo, não é? Os deputados rejeitando o imposto sobre os mais ricos. Esta é a sociedade de hoje. E vamos agora lembrar os fatos importantes que aconteceram durante a história do Espiritismo. Em 16 de junho de 1875, foi instaurado o Processo dos Espíritas, procedimento judicial condenando a prática das chamadas fotografias mediúnicas sob a alegação de fraude. E realmente haviam fraudes, mas também haviam fotografias mediúnicas verdadeiras. As fraudes sempre têm que ser feita uma avaliação e mostrada para as pessoas que era uma fraude. Mesmo nós colocamos com as fotos verdadeiras. E olha, falando em mediunidade de efeitos físicos, que as fotografias mediúnicas eram baseadas na mediunidade de efeitos físicos, em 16 de junho de 1966, ou seja, no século passado, desencarna Peixotinho, Francisco Peixoto Lins, médium de efeitos físicos. Através da sua mediunidade, os espíritos se materializaram e foram fotografados. Querem conhecer um pouco do trabalho do Peixotinho? É só procurar, que ainda deve ter à venda, o livro Materializações Luminosas. Falando também em efeitos físicos, no dia 21 de junho de 1886, desencarna o famoso médium britânico Daniel Douglas Home. No dia 22 de junho de 1952, é fundada a instituição espírita Casa Transitória, no Rio de Janeiro, para meninas desamparadas. Dia 23 de junho de 1946, é fundado em Florianópolis, na penitenciária local, o Grupo Espírita A Caminho da Luz. No dia 24 de 6 de 1943, desencarna Ernesto Bozano. A Federação Espírita Brasileira publica algumas das suas obras, entre as quais Animismo e Espiritismo, A Crise da Morte, Pensamento e Vontade e Xenoglacia. Foi um dos cientistas que estudou o fenômeno mediúnico. E encerrando as nossas efemérides, nós temos no dia 28 de 6 de 1968, realiza-se uma reunião com cientistas americanos para análise da mediunidade de José Rigó, estando presente o engenheiro Andrija Urahik e o físico Johann Lawrence, da RCA e da NASA, no Rio de Janeiro. Rigó era médium de cura, fazia cirurgias espirituais, utilizava uma faca, cortava, retirava o tumor, não saía sangue e a pessoa saía muito boa. Tem um filme que narra a sua vida. Interessante, porque deve estar na internet. Vamos agora à nossa indicação de livros a respeito do nosso assunto de hoje, que é sobre a riqueza.
Indicamos o livro Entre a Riqueza e a Pobreza, autor Pedro Santiago, do Espírito Dize Akbar. É um romance mediúnico que apresenta um grupo de espíritos que faz um balanço de suas vidas e retorna à Terra com o propósito de se unirem fraternalmente, rompendo seus ciclos de discórdia. Porém, de volta à vida física, não conseguem manter esse propósito, envolvidos em muita riqueza e luxo, novamente deixa a ambição falar mais alto. Provavelmente esse romance representa a vida de muitos de nós. Temos o livro O Caminho Espiritual da Prosperidade. O autor é Rossano Sobrinho. Não é apenas um livro, é um convite para mudar a visão sobre dinheiro, riqueza, abundância e prosperidade. Quantas vezes você ouviu dizer que um verdadeiro caminho espiritual exige abrir mão dos bens materiais? Não. Temos que ter equilíbrio no uso dos bens materiais. E, finalmente, nós temos o livro Dinheiro, autoria do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O livro não é indicação para a conquista do dinheiro. Vocês estão pensando que Emmanuel vai indicar a conquista do dinheiro? Não. E também não é um mapa para localizar fortuna. Existem livros e livros orientando os serviços diários, indispensáveis à administração da moeda. Entretanto, esse volume se refere ao seu bom uso na beneficência, no amor ao próximo, sob os imperativos da lei da fraternidade que nos une. Eu separei uma mensagem desse livro Dinheiro para compartilhar com vocês. Diz Emmanuel, o dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra, quando utilizado nas tarefas do bem. Não paga a boa vontade, entretanto, semeia o benefício e o contentamento de viver, se nossa alma permanece voltada para a divina inspiração. Não tem valor para o câmbio, depois da morte. Contudo, é o sustentáculo do progresso geral, se nosso espírito está centralizado nos objetivos de elevação. Não é fator absoluto de alegria ou de felicidade, mas pode ser o remédio ao doente e a gota de leite à criancinha desamparada, o teto ao velhinho relegado ao frio da noite, o socorro silencioso ao peregrino sem lar. Não é gerador de luz, entretanto, pode estender a fonte de ideias de consolação e de amor em muitas almas sequiosas de paz se dessedentam. Não é a base da harmonia, mas, em muitas ocasiões, consegue devolver a tranquilidade a corações paternos desalentados e ninhos domésticos infelizes, toda vez que os nossos sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade. Não permitas que o dinheiro te tome o coração, usando-te a vida, qual despótico senhor, e sim, conduzamo-lo através da utilidade, do entendimento e da cooperação, sob o imperativo da lei da fraternidade que nos reúne. E encerrando, diz Emmanuel, não esqueçamos que Jesus abençoou o vintém da viúva, no tesouro público do templo, empregando o dinheiro para o bem, convertamo-lo em colaborador do céu em todas as situações e as dificuldades da terra. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Convido para fazermos a oração que Jesus nos ensinou no encerramento e depois deixamos com você uma música de autoria do Feijão, com apoio da inteligência artificial, sobre o tema do nosso Papo Espírito. Então, encerrando, dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Obrigado pela companhia, fiquem com Deus e com a música de encerramento. Quando tiveres que a balança não soma, o coração se expande e a dor se consome. A riqueza da terra é um teste sutil, um gesto de amor o céu se faz luzir. Há provas na vida da miséria e do ter, o fim invisível nos faz aprender. O hedonismo afastado, a alma se perde, mas a caridade acende o que a razão não é verde. O ouro que brilha não compra perdão, mas pode ser bom de estender uma mão. Cuidado com as chagas que a cobiça traz, pois o reino dos céus a humildade faz. Por fatalidade que a vida se mostra, em cada existência uma nova proposta. A escassez nos ensina a resignação, e o que muito possui é doar o coração. Que hoje é opulência, amanhã se desfaz. A alma em sua jornada segue em busca da paz. Não há injustiça no plano maior, apenas a experiência, a lição do amor. O ouro que brilha não compra perdão, mas pode ser bom de estender uma mão. Cuidado com a chave, porque pois o reino do céu da humildade o faz. Não é por fatalidade que a vida se mostra, em cada existência uma nova proposta. A escassez nos ensina a resignação, e o que muito possui é doar o coração. O que hoje é opulência, amanhã se desfaz. A alma em sua jornada segue em busca da paz. Não há injustiça no plano maior, apenas a experiência, a ilusão do amor. O dinheiro, o recurso, o convite ao bem que espalha a esperança e a paz que contém. Não humilhe o irmão, mas dignifique o trabalho. Transforma esmola em salário em puro favor. Que a riqueza seja fonte de luta, jorrar, e o amarelo desespero para a vida abraçar. Em cada centavo uma chance de amar, construindo pontes para o bem avançar. Não deixes que a prata te roube a essência, nem que o coração se curve a mão, opulência. Jesus ensinou que o servir é divino, o amor fraterno, mais puro destino.